1966, ditadura militar. 2 corpos encontrados com uma máscara de ferro feita à mão. Seu propósito é um mistério tão denso quanto aquela noite. Eles estavam esperando um sinal, mas o que eles viram naqueles últimos instantes de lucidez foi a última coisa que seus olhos contemplaram. O que será que se esconde por trás do silêncio de Niterói? Ei, assombrados, Tutu aqui. Esse é o Miss Game Over e hoje eu estreio uma nova série aqui do canal, onde eu trago os casos reais, mais intrigantes, mais assustadores e até alguns casos que inspiraram grandes obras e que nos mostram que a realidade pode ser mais perturbadora do que qualquer roteiro de cinema. Agosto de 1966. O Brasil vivia sob a sombra de uma ditadura. Mas o mistério que desenrolava no Morro do Vintém, em Niterói, era de outra natureza, mais profunda e inexplicável. 2 homens, Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, técnicos em eletrônica, vindos de Campos dos Goitacazes, haviam prometido às suas famílias uma viagem de negócios a São Paulo. No entanto, o destino final era aquele morro isolado, onde a vida deles encontrou um final de uma forma misteriosa e bizarra. 4 dias após a partida, seus corpos foram descobertos por um garoto que empinava pipa. A cena era de um surrealismo macabro. Os 2 estavam deitados lado a lado, trajando ternos impecáveis e capas de chuva, apesar do tempo seco. E sobre seus rostos, cobrindo seus olhos, estavam as famigeradas máscaras de chumbo. Não havia ferimentos visíveis, nem sinais de luta. Apenas a quietude da morte e o enigma daquelas máscaras. O que levou 2 homens a morrerem em um ritual tão estranho a quilômetros de casa permanece um dos maiores mistérios não solucionados da história brasileira. A jornada de Manuel e Miguel começou com uma mentira. A viagem a São Paulo era uma fachada para um compromisso misterioso em Niterói. Chegaram à cidade no dia 17 de agosto e cada passo a partir dali foi metódico e planejado. Primeiro, a compra de uma capa impermeável, um detalhe estranho para um dia sem chuva. Depois, em um bar, a aquisição de uma garrafa de água. A funcionária do local recordaria o olhar de Miguel, uma tensão nervosa, como se estivesse obcecado por um horário marcado que não poderia ser perdido. Eles subiram um morro carregando a água e as capas, em direção ao local determinado. O que fariam ali sob o céu escurecendo era o ponto central do seu plano. A polícia encontraria a prova desse plano no bolso de Miguel. Um bloco de anotações com símbolos e códigos eletrônicos e um bilhete escrito à mão, com instruções que pareciam saídas de um grimório. Não era um bilhete, era um protocolo, com o horário da ingestão de uma cápsula e uma ordem para proteger metais, enquanto aguardavam um sinal para usar as máscaras. A garrafa de água estava vazia e 2 toalhas limpas estavam ao lado do corpo, talvez usada para limpar o suor frio ou o vômito de agonia.
O laudo do Instituto Médico Legal, meses depois, apenas aprofundou o mistério. A causa da morte foi classificada como indeterminada. O avançado estado de decomposição impediu qualquer exame toxicológico que pudesse confirmar a ingestão de veneno ou substâncias psicodélicas. As teorias se multiplicaram, cada uma mais fantástica do que a outra. Uma delas, alimentada por um depoimento de uma moradora local, falava de um disco voador que teria pairado sobre o morro na noite da morte. As máscaras seriam então uma proteção rudimentar contra a luz ou radiação de um encontro extraterrestre. Outra teoria mais terrena, mas igualmente sombria, seria um ritual esotérico fracassado. Um amigo dos rapazes confirmou que eles faziam parte de um grupo que buscava o contato com o sobrenatural através de drogas e rituais em locais isolados. A polícia, incapaz de ir além, concluiu que se tratava de uma experiência parapsicodélica mal sucedida e arquivou o caso. O mistério, no entanto, não está apenas na ingestão das cápsulas ou no sinal. Ele se esconde na frieza do protocolo. O bilhete que a polícia viu como prova de um suicídio ritualístico era, na verdade, um plano de comunicação. A chave para a verdade está na enigmática frase "proteger metais". Manuel e Miguel eram técnicos em eletrônica. Eles não estavam apenas esperando um sinal místico. Eles estavam tentando captar um. Os metais que precisavam de proteção não eram apenas as máscaras de chumbo, mas possivelmente algum equipamento eletrônico sensível que carregavam consigo. Talvez um rádio, um gravador ou um dispositivo de comunicação experimental. As máscaras de chumbo, além de uma proteção, poderiam ser um filtro, um isolante para um aparato maior. O desfecho mais sombrio é que o ritual pode não ter falhado. A cápsula pode ter sido veneno, mas o sinal pode ter chegado. E se o sinal chegou, alguém o recebeu. O que o laudo não registrou e a polícia não encontrou foi o terceiro elemento. O bilhete dizia: aguardar sinal máscara. Se eles estavam aguardando, isso implica em um emissor. Uma figura sombria de capa de chuva teria estado no morro naquela noite, observando o efeito da cápsula, recolhendo os equipamentos de comunicação e, por fim, testemunhando o fim da dupla. O mistério não é o que Manuel e Miguel viram através das máscaras de chumbo. O mistério é quem estava assistindo a eles. O que restou foi o silêncio da mata, o bilhete, as capas de chuva e as máscaras, e a certeza de que naquela noite, no Morro do Vintém, o contato foi feito, mas o preço foi a vida, e a única pessoa que não precisou de máscaras foi aquela que levou a verdade consigo. O caso foi arquivado, mas a história continua a sussurrar no vento de Niterói. O que você vê na tela é apenas uma sombra. Por trás de cada grito de terror, de cada reviravolta chocante, há uma verdade mais fria, mais crua, que o cinema mal ousa em tocar.
O medo que sentimos no escuro da sala é um eco distante do pavor real, da ambição que mata, da mente que se quebra e da loucura que se veste de pele humana. A ficção nos dá um alívio do fim. A realidade nos deixa com a pergunta: o que leva o ser humano a se tornar um monstro que tanto amamos assistir? O cinema é o espelho distorcido de nossa sociedade. Os vilões mais memoráveis não vieram da imaginação, mas de uma crônica policial. A sétima arte se alimenta da escuridão humana, transformando tragédias reais em entretenimento de sucesso. Casa Gucci nos leva a um mundo de alta costura, mas sua trama central é o assassinato de Maurício Gucci, encomendado por sua ex-esposa, Patrícia Reggiani, em um crime motivado por ciúmes e ambição. Caçador de Mentes nos apresentou um cientista forense, inspirados na história de Robert Wessler, o agente do FBI que mergulhou na mente dos criminosos para cunhar o termo serial killer. O terror sobrenatural do exorcismo de Emily Rose tem sua raiz no caso Annalise Michael, uma jovem alemã cuja agonia entre a medicina e a fé resultou em sessões de exorcismo e, tragicamente, em sua morte. O horror visceral do massacre da Serra Elétrica foi fortemente inspirado pela figura de Ed Gein, o açougueiro de Plainfield, cuja obsessão macabra por corpos humanos o levou a criar objetos e vestimentas com pele humana. A história de Maurício Gucci é a prova de que a ambição e o ressentimento podem ser mais letal do que qualquer arma. Patrícia Reggiani, a viúva negra, não suportou ser excluída do círculo de poder e orquestrou a execução do ex-marido por uma quantia em dinheiro. O crime, em sua frieza calculista, manchou o glamour da marca com sangue. Robert Wessler não apenas deu nome ao mal, mas o catalogou. Ao se sentar com assassinos como Ted Bundy, ele transformou a caça ao monstro em uma ciência, criando o perfil criminal que hoje é padrão. Ele nos deu a linguagem para entender que o mal não é aleatório, mas segue padrões perturbadores. O caso Annalise Michael é a tragédia da fronteira entre o real e o inexplicável. Suas convulsões e alucinações, interpretadas como possessão, levaram a 67 ritos de exorcismo. O cinema nos oferece a batalha épica contra o demônio. A realidade é a morte por inanição e desidratação. Um lembrete sombrio de como a fé pode falhar onde a ciência poderia ter agido. Por fim, Ed Gein nos deu o terror mais inimaginável. Ele não era um serial killer organizado. Ele era um necrófilo assassino que transformou a morte em artesanato. Sua casa era um museu de horrores, tigelas de crânios, abajures de pele e um traje feminino feito de pedaços de corpos. A TV o transformou em lenda, mas a verdade é que o horror mais inimaginável pode nascer de uma casa comum.
O cinema, ao se inspirar nesses crimes, cumpre um papel duplo. Por um lado, ele documenta a capacidade humana para crueldade, ambição e loucura. Por outro, ele mitiga o horror, transformando a dor real em uma narrativa palatável, com começo, meio e fim. Enquanto a vida continuar a produzir histórias de horror, o cinema terá a sua fonte inesgotável de inspiração. A arte imita a vida, e a vida, por vezes, é o roteiro mais assustador de todos. E vocês me contem, qual outra história real deixaram vocês assustados? Deixem aqui nos comentários. Curta esse vídeo assombrado, se inscreva e ative o sininho para saber quando tem vídeo novo. E bons pesadelos!